Irmãos e irmãs, bom dia. Vamos continuar então nosso estudo, agora Salmo 29. Hoje, pela graça de Deus, vamos avançar aqui pelo Salmo 29. Salmo de Davi. O subtítulo, A Voz de Deus na Tempestade. Vamos ler o Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, Deus soberano, Deus majestoso, Deus tremendo, diante dos nossos olhos e do nosso coração está a Tua palavra. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, se digne, Senhor, de abrir o nosso entendimento. Que o Senhor ministre os nossos corações. Que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre nessa manhã, ensinando-nos e dando-nos o desejo de aplicar essas verdades nas nossas vidas, para que também, a exemplo do Teu Israel, tenhamos paz. Tudo isso nós pedimos ao Senhor, com esperança, com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo, um salmo maravilhoso, salmo de Davi, aqui não tem dúvida que foi escrito pelo rei Davi. Esse salmo, ele expressa Deus, mais uma vez, em semelhança do Salmo 19, obrigado, irmão. A semelhança do Salmo 19, nós vemos aqui a grandeza de Deus manifestada através da natureza, através da criação também. Então, nesse Salmo, Davi anuncia o terrível poder divino manifestado nos variados prodígios da natureza com um objetivo aqui, para humilhar todos os homens diante de Deus, desde o mais nobre e poderoso até ao mais vil e impotente. Com esse salmo, Davi quer mostrar a toda a humanidade, tanto os reis poderosos, como a estirpe menos nobre que havia na sua época, que só Deus é Deus. Só Ele é rei, e Ele é o majestoso Senhor de todo o universo. Davi tem como intenção também direcionar a atenção de seus leitores às manifestações visíveis e audíveis da glória e majestade de Deus, através dos fenômenos incontroláveis da criação, os quais ele afirma são apropriados para levar-nos à glória de Deus e a darmos também glória a Deus. Não só revelar, mas impulsionar ou motivar a toda a humanidade, dar glória a Deus. Esses fenômenos são apropriados para isso, tanto quanto uma boa pregação da sua poderosa e esclarecedora palavra. Então, todos
são clamados em alta voz, convidados pelo rei Davi, e ele então diz nos primeiros versículos: tributai ao Senhor em todo lugar, tributai ao Senhor, mas no seu templo gritem glória. Vamos analisar então o que o salmista quer dizer com esses ensinamentos, com essa palavra, Salmo 29. Em primeiro lugar, nós vamos dividir esse salmo em 3 partes. Para ficar mais fácil, a gente pode ver que Davi claramente divide isso, e ele expõe então, nos 2 primeiros versículos, a primeira parte, que é o versículo 1 e 2, é um chamado a rendermos glórias ao Senhor. E ele vai repetir ao longo do salmo o termo Yahvé, ou Senhor, ao longo de todo o salmo. Mas em primeiro lugar, ele diz: eu estou conclamando vocês, eu estou chamando vocês a renderem glórias ao Senhor. E ele usa o termo tributai. A segunda parte é a mais longa, que nós vamos nos deter um pouquinho mais, vai do versículo 3 até o versículo 9, então seria a linguagem universal do Senhor, ou da voz do Senhor. A gente percebe que a linguagem da natureza, ela é universal, ela é poliglota, digamos assim. Ela não tem limites e idiomas, mas a voz de Deus é entendida através dos fenômenos da natureza por todo mundo, inclusive pelos animais. A gente vai ver isso. E a terceira e última parte, Davi fecha nos 2 últimos versículos, versículo 10 e 11, o Senhor tudo faz pelo seu povo. Então aqui a gente compreende na última parte, versículos 10 e 11, que tudo Deus executa com um propósito. É verdade que o maior de todos os propósitos era dar glória a si mesmo. Mas a gente precisa entender que dar glória a si mesmo, ele se compraz em que haja seres criados que lhe deem glória, de uma maneira especial. Por isso ele tem um povo peculiar. E nós vamos estudar nessa noite, se o Senhor o permitir também, peculiar chamado igreja. Então, nas 3 partes a gente vê claramente, em primeiro lugar, dar glórias ao Senhor. Em segundo lugar, ouvir a voz e compreender a voz do Senhor. Em terceiro lugar, tudo o Senhor faz pelo seu povo. Então a gente vê a ação de Deus em várias situações aqui. Como reforço, meus irmãos, vamos ler também um trechinho do Salmo 97, de 1 a 6. Aqui a gente vê a verdadeira e bíblica descrição da glória, da beleza e da santidade de Deus. Vamos ver o Salmo 97, só os 6 primeiros versículos. Eu vou ler para os irmãos. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Então, nesses 6 primeiros versículos, o salmista que escreveu o Salmo 97 fala mais ou menos a mesma coisa que Davi diz aqui no Salmo 29. Ele está mostrando que a natureza também é uma proclamadora, é uma embaixadora de Deus, ou da voz de Deus, como nós vimos aqui no Salmo 29. Então vamos lá, vamos adentrar no Salmo 29. Primeira parte, versículos 1 e 2, que o tema é um chamado a rendermos glórias ao Senhor. O termo tributai, quando você transporta para o Novo Testamento, você vê algumas passagens do Novo Testamento usando o mesmo termo, e você transporta do hebraico para o grego,
O termo no Novo Testamento, que está mais próximo para nós, mais encaixado na esfera da igreja, a gente entende na tradução para o grego e do grego para o português, que significa restituir. Tributar significa restituir, que é o que Davi também está mencionando no seu tempo e para o seu povo. Tributai ao Senhor. Então é restituir, ou dar graças, engrandecer. Então são termos similares, que no português parecem um pouco diferentes, mas uma mesma palavra no grego, que é o termo tributai, e também no hebraico, eles significam várias outras coisas. Então é restituir, como também dar graças, ou engrandecer, ou oferecer, ou ofertar também. É o mesmo termo, tributai. Esse termo, usado aqui 3 vezes nesses 2 primeiros versículos, eles demonstram uma confissão de dívida para com Deus. Esse é o termo tributai aqui que Davi quer dizer, por parte de todos os homens, não só dos eleitos. É mais do que uma simples homenagem a alguém honrado. Por exemplo, se existe um político que você considera honrado, eu duvido que você encontre um, mas se você um dia encontrar e você disser assim, esse homem é um homem honrado, ele é um governante honrado, ele é justo, ele é digno de uma homenagem. Então, você vai fazer uma homenagem, um elogio público para ele, mesmo sem dever nada para ele. Então não é só isso que esse termo tributai significa, é muito mais do que isso. O termo tributai que Davi usa aqui é uma confissão de dívida. Vocês são devedores, então paguem este imposto para Deus, porque vocês devem isso para Ele. E não só os crentes, toda a humanidade deve isso a Ele. Porque o termo também, na sequência, quando nós encontramos o termo filhos de Deus, na verdade, aqui a tradução na nossa Bíblia, ela é um pouco fraca. A tradução na Ara, ela diz filhos de Deus. No original, lá atrás, você percebe que no termo hebraico, o termo é filhos dos poderosos, ou príncipes. Aí então abrange toda uma casta que vai além das fronteiras do povo de Deus. Mas é um grupo de pessoas nobres. Ele está falando assim, filhos dos poderosos, os filhos dos reis, ou os próprios reis, ou aqueles que estão em eminência, aqueles que governam, são pessoas de classe nobre, de sangue azul. Esse tipo de pessoa que no original quer dizer. Então aqui, Davi abre as fronteiras da adoração e do tributo que deve ser pago pelos homens, não só pelo povo de Israel, mas também por toda a humanidade. Então Davi tensiona com isso, como eu já falei, ele tensionava humilhar os príncipes deste mundo, que, intoxicados de soberba, exaltavam suas coroas contra Deus. Por sua condição, entre aspas, superior, estes príncipes não somente praticavam abusadamente todo tipo de impiedade, como arrogavam para si mesmos toda a prerrogativa divina. E não era difícil encontrar príncipes e reis daquela época, e até hoje, se bobear, que se dizem deuses, ou semideuses. Naquela época, então, era muito frequente, os próprios faraós naquela época eram como eles se consideravam, se auto-intitulavam deuses, ou filhos de deuses. Então, Davi está querendo deixar eles no mesmo nível dos seus súditos, das pessoas de classe inferior, se é que a gente pode chamar assim. Porque diante de Deus, ele quer dizer, diante deste Deus, todos são devedores. Todos têm que pagar tributos. Não há um homem, nem da classe mais baixa, nem da classe mais alta, que deixa de ser devedor a Deus. Todos são devedores, porque só há um Deus. E é isso que Davi, então, está querendo anunciar aqui. Ele começa dando uma paulada
nos reis, nos filhos dos poderosos. E quando Davi declara a glória devida ao nome de Deus, ao seu nome, e a adoração diante da beleza da sua santidade, da santidade de Deus, Davi declara a natureza inexplicável e eterna de Deus, diante da qual todo o universo é devedor e submisso. Ele fala, é por causa da gloriosa glória de Deus e majestade de Deus, da sua santidade, porque Ele é santo, santo, santo. É por causa da sua grandeza, da sua divindade, que todos se prostram, o universo inteiro adora. E ele então no versículo 2 então diz isso: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Seu nome, o termo que ele usa aqui, o nome Yahvé, os judeus rapidamente traziam à memória. Embora Davi esteja escrevendo a todo tipo de homem, não só os judeus, mas especialmente os judeus sabiam o que Davi queria dizer com a palavra o Senhor, traduzida aqui para nós, que é o termo Yahvé, que é o termo que, se você consultar lá em Êxodo, você vai ver quando Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta quando Moisés lhe pergunta o nome: como é que eu vou falar que Deus me apareceu? Qual é o seu nome, Deus? E ele diz: diga que o eu sou lhe mandou falar com eles. Eu sou. Então é um termo abrangente, ilimitado, transcendente, autoexistente, é o Senhor autoexistente, não criado, eterno, todo-poderoso, intangível, incompreensível, soberano, mas também Salvador do seu povo particular. Tudo isso Deus condensa num termo: eu sou, o nome dele. Nós não explicamos o nome dele, nós só entendemos assim. Nós pegamos o nome dele e dizemos: ele é o eu sou. Porque tudo que você puser depois, você limita a Deus. Eu sou justiça, eu sou poder, eu sou graça, eu sou força. Você vai ficar escrevendo pelo resto da vida e nunca vai parar, por causa dos atributos de Deus que são eternos, são infinitos. Então nós não conseguimos, por isso simplesmente eu sou, é o que Deus condensa nesse termo. E quando ele diz adorai na beleza da santidade, Davi encerra aqui o seu chamado a tributar a Deus uma adoração a submissão de toda a humanidade, de todo o universo a Deus. Davi encerra dizendo: há um lugar especial da manifestação de Deus para os verdadeiros adoradores. Então, embora o templo de adoração de Deus, que é universal, esse Deus que não habita em prédios feitos por mãos humanas, o templo de Deus não tem paredes. Todo o universo adora a Deus. Então, a gente pode dizer assim, em algumas circunstâncias, estudando de uma maneira um pouco mais ampla, a gente entende que o templo de Deus, ele não tem limites. Em todo lugar se adora a Deus. Como aquela mulher samaritana que foi conversar com Jesus e ela estava com dúvida. Os nossos pais, judeus samaritanos, eles dizem que é no monte que se adora. Vocês, judeus que moram em Israel, dizem que é no templo de Israel. Então, como que é, Jesus? Onde que é? E ele diz: nem lá, nem cá. Nem no monte, nem no templo. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso não está limitado a prédios ou a lugares reservados de adoração. Esta é uma parte da verdade. Vamos deixar isso na prateleira. Vamos continuar o estudo. Agora, então, nessa primeira parte, esses 2 versículos, a gente então aprende que Davi está mostrando que há uma dívida
que deve ser paga a Deus, deve ser tributada a Deus. Deus é digno de toda a adoração, e não só do seu povo. Toda a humanidade, um dia, como diz Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é uma adoração universal. Um dia isso vai acontecer em todo o universo e por toda a criação. Muito bem. Segunda parte, dos versículos 3 até o versículo 9, a linguagem universal da voz do Senhor, ou a linguagem universal do Senhor. A voz do Senhor, o termo a voz do Senhor que Davi usa aqui, ele está querendo ensinar as mesmas coisas que ele, quando compôs o Salmo 19, de 1 a 6, ele diz nos 6 primeiros versículos do Salmo 19, novamente ele declara aqui, que toda a criação proclama a glória de Deus e anuncia as suas obras. Toda a criação anuncia as obras de Deus. Toda a criação, de certa forma, proclama a glória de Deus e as obras das suas mãos. A ênfase, porém, nesta segunda parte desse Salmo 29, estão nas tempestades. A manifestação que Davi concentra a sua atenção aqui, ele pega um fenômeno da natureza que é incontrolável pelo homem e que é assustador para o homem, principalmente na época de Davi, que são as tempestades e suas variantes, que ele usa aqui como representantes ou embaixadores, ou como boca de Deus. Então aqui as tempestades e suas manifestações, como relâmpagos, trovões, ventanias, aguaceiro, são a boca de Deus. É uma forma de Deus falar à humanidade. Então, são a boca de Deus. Era como se Davi estivesse descrevendo, meus irmãos, o percurso de uma enorme e incontrolável tempestade, avançando impetuosamente pelo seu roteiro. É como se a tempestade começasse no lugar e ela dissesse assim: eu vou fazer uma caminhada por esse trajeto aqui, eu tenho um trajeto a cumprir. E ninguém impede, ninguém desvia a tempestade do seu trajeto. Ninguém pode pôr a mão e dizer: vira para lá, porque aqui não, você vai destruir tudo que eu fiz aqui. Ninguém consegue fazer isso, uma tempestade. Quando a gente assiste alguns noticiários, se eu não me engano é no início do ano, se eu não me engano, que são a temporada de furacões nos Estados Unidos, né? Eu não me lembro bem qual é a época agora, mas são coisas terríveis, e ali você percebe, eles conseguem, hoje a meteorologia avançada já consegue fazer uma certa previsão, quando está se aproximando da costa norte-americana, aquele furacão ou aquela tormenta, e eles conseguem já determinar, olha, vai passar por aqui, por ali, o pessoal já começa a fechar as suas janelas, a fazer reforços nas portas, nos telhados das casas, fechar alguns imóveis, mudar-se muitas vezes daquela cidade, pelo menos por aquele período, né? Então eles já começam a fugir dela, porque não tem como impedir que ela passe por ali. É impossível. Ninguém pode fazer isso. Então, da mesma forma, Davi vai contar uma história aqui agora. O trajeto de uma tempestade incontrolável. Então, no versículo 3, ele menciona os trovões. Quando ele diz aqui, Deus troveja o Deus da glória, ele está falando sobre trovões, sobre as muitas águas. É como se fosse a formação daquela tempestade que os israelitas, próximos ali do mar Mediterrâneo, que eles estavam perto da costa do mar Mediterrâneo, aquelas cidades ali perto do Líbano e do Monte Hermon, que aqui ele chama de Sirion, eles estavam ali perto da praia, ou quem estava no monte, um pouco mais afastado, antes de chegar no deserto de Cádiz, eles estavam ali em cima do monte, mas eles conseguiam olhar lá longe e viam um pouco do mar, e lá
acima daquelas muitas águas, que seria o mar Mediterrâneo, eles começam a ver uma massa preta se formando. Uma enorme nuvem preta, lançando seus relâmpagos, suas luzes, e começam a fazer o barulho de longe. Aquele barulho já começa a ser audível àquele povo, os israelitas que estavam ali. Já começam a ouvir os estrondos dos trovões. A voz já anunciando: eu estou indo, eu estou chegando. E então aquela massa negra de nuvem começa a avançar e começa a chegar perto da costa, das margens ali, da praia do mar Mediterrâneo, que fica a oeste de Israel, anunciando sua aproximação por ventos avassaladores e trovões ensurdecedores. Começa aquela coisa terrível, aquele barulho como se fosse de uma guerra se aproximando. Nos versículos 4 a 6, agora Davi anuncia que a tempestade, como voz do Senhor, se aproxima do continente. Ela está chegando, gente. Ela está se aproximando da praia, está chegando no continente, poderosamente, majestosamente e sem condição alguma de ser impedida. Então é como se aquilo no coração do israelita, ou do povo que estava ali habitando, não só israelitas, mas vários povos, talvez alguns misturados com Israel naquela época, eles já estavam assustados, temerosos, estavam tensos por causa da proximidade daquela imensa tempestade que ia chegando no continente, perto do seu país. Então ela avança agora sobre os montes e bosques do Líbano e do Hermon, que aqui ele chama de Sirion, no versículo 6. O Sirion é o Monte Hermon, é um outro nome do Monte Hermon. E o Líbano também era composto de vários montes, várias montanhas. E ali também havia, no Líbano especialmente, no Líbano, haviam duas coisas que lhes faziam com que os habitantes daquela região do Líbano tivessem orgulho de viverem naquela região. E havia dois símbolos que lhe davam esse orgulho. Até hoje, na bandeira do Líbano, existe a imagem do cedro. O cedro do Líbano hoje é a referência de poder, de majestade. O cedro do Líbano, pelo que os estudiosos comentam, é uma das árvores mais frondosas, poderosas e de difícil manuseio, porque ela é imensa. Então é um símbolo de poder, de altivez, né, de grandeza do Líbano. E não só eles, mas também as montanhas magníficas do Líbano. Mas essa tempestade arranca os cedros do Líbano como se fossem palitos, como se fossem gravetinhos, que você assopra da sua mesa. Como se fosse um palito de dente que você empurra e joga no cesto de lixo. Essa tempestade arranca esses cedros do chão poderosamente. Ela destrói aqueles cedros, árvores gigantescas e frondosas, mas que são agitadas ali. E diz que como bezerro elas pulam, elas saltam, elas saem da terra, elas se descolam da terra. Irmãos, como nós sabemos, toda árvore frondosa, o tanto que ela tem de altura do solo para cima, ela tem de profundidade de raízes do solo para baixo, para poder aguentar justamente essas intempéries da natureza. Então ela é muito forte, muito fixa. Mas Davi diz assim, essa tempestade é tão poderosa que ela arranca esses cedros. Eles pulam, eles saem do chão como bezerros que pulam no chão, que saem do solo. E mais, eles fazem, essa tempestade, ela também abala as, entre aspas, inabaláveis montanhas do Sirion, que pulam como bezerros e são sacudidas como gelatina
elas balançam como se fosse gelatina. Você sabe o que eu estou falando, né, de gelatina? É um termo que dá para a gente compreender. Montes enormes, suntuosos, montes gigantescos, que balançam, por causa da ação da tempestade, da ventania, dos raios que descem dos céus. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha para tudo isso, a gente se lembra também da situação de Elias, quando ele passou por uma crise muito séria no povo de Israel. Ele é chamado, ele mata 450 profetas de Baal. E depois de ele ter feito aquela matança e colocar em ordem a adoração a Deus, uma mulher chamada Jezabel o ameaça e manda um bilhetinho por um mensageiro. O bilhetinho ela escreve assim para Elias: tão certo quanto vive os deuses, amanhã a estas mesmas horas eu vou te arrancar a cabeça. Eu vou exterminar você, Elias. O que é que Elias faz depois de ter matado 450 homens, profetas de Baal? Ele teme a voz de uma mulher e foge e vai se esconder no meio do mato. E no meio do mato ele ouve um anjo dizer: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele, a primeira vez, na primeira instância, ele diz assim: olha, eu fui muito zeloso pelo Senhor e agora procuram matar-me. Todo mundo se rebelou contra o Senhor, agora estão querendo acabar comigo. E Deus fala: volta para lá. Mas só que antes disso ele vai e se esconde num monte, dentro de uma caverna, no segundo esconderijo de Elias. E dentro daquela caverna, Deus manda pão, Deus manda água, deixa ele descansar um pouco, e depois o anjo vai lá e o acorda, e fala: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Segunda vez. E ele fala as mesmas coisas: eu tenho sido zeloso demais pelo Senhor e agora querem matar-me. Leva-me, Senhor. E então Deus fala assim: sai para fora da caverna. Quando ele chega na porta da caverna, diz que passava um vento impetuoso, mas o Senhor não estava no vento. Depois diz que teve fogo que descia do céu, creio que similar a trovões, raios caindo do céu. Ele diz que passou um fogo da parte do Senhor, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois veio um terremoto muito grande que chacoalhou, como gelatina, a montanha que Elias estava escondido. E diz a palavra de Deus que o Senhor também não estava no terremoto. Mas aí então Elias ouviu o cicio de Deus, uma voz delicada que chamou o seu nome. Irmãos, aqui tudo isso para mostrar que Deus está simplesmente mandando os seus mensageiros na frente, para preparar o caminho do Senhor. Todo esse poder é de Deus, mas ainda não é todo o poder de Deus. Isso é magnífico. E Davi está querendo dizer isso. Tudo isso aqui são só prenúncios, é só um tira-gosto do que Deus é e do poder de Deus. É coisa pequena. É uma entrada, digamos assim, para quem gosta de ir num restaurante fino, né? Eles têm aquela entradinha primeiro, é uma coisa bem simples para você preparando o teu paladar, o teu estômago para o que vem depois, que é muito mais glorioso do que o tira-gosto, né? Ou a entrada, digamos assim. Então aqui era só a entrada, e tudo isso, Deus mostrando quanto é grande, quão grande é o seu poder, isso já anunciando para os povos. Então nesse percurso todo, e não para aí. Depois, aliás, só quero fazer uma pausinha aqui, para comentar um pouquinho mais sobre o cedro do Líbano. Existe um poeta francês do século XIX, o nome dele é Lamartine, e ele escreveu uma frase sobre os cedros. Ele diz que os cedros, essa frase de Lamartine é a seguinte: os cedros são monumentos naturais mais célebres do universo. A religião, a poesia e a história igualmente os consagraram. A religião, a poesia e a história consagraram os cedros do Líbano. São seres divinos sob forma de árvores. Lógico, na concepção de Lamartine, por causa da grandeza do cedro do Líbano, por causa
da impressão de poder, de estabilidade do cedro do Líbano. Esse poeta chega a dizer essas coisas. Eles se parecem deuses em forma de árvores. É interessante, para a gente entender um pouquinho sobre o cedro do Líbano, que no meio da ventania, que é só um pequeno sopro de Deus, essa ventania toda, esses cedros são somente palitos. Só palitos, gravetinhos secos, que voam por um pequeno sopro de Deus, que são essas imensas ventanias. Imagine então o poder de Deus, é isso que ele quer dizer. Versículos 7 a 9, agora a tempestade continua caminhando, agora ela vai rumo ao deserto. Ele diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo, e ela faz tremer o deserto agora. Ela chega no deserto, e ele termina dizendo que a voz do Senhor desnuda os bosques. Agora ele fala de novo dos bosques do Líbano, e ele diz que ela desnuda, ou seja, ela arranca todos aqueles cedros, e tudo quanto é árvore que está ali, ela é poderosa para arrancar tudo aquilo, e deixa nu o monte do Líbano, ou também o monte Sirion. E ele diz agora, avança para o deserto, despedindo raios como chamas de fogo, sacudindo o deserto, como quem sacode um punhado de areia numa peneira. Essa tempestade faz coisas tão grandes, que é como se ela mexesse com aquela areinha lá do deserto, como se estivesse brincando com um punhado de areia. Ela destrói as dunas, ela alisa o terreno. A geografia, ou digamos assim, o formato do deserto é transformado depois da passagem dessa poderosa tempestade. Ela é transformada. E outra coisa que Davi também diz: as inabaláveis montanhas do Sirion pulam como bezerros e são sacudidas como gelatina. Já falei sobre isso, na verdade. E esse deserto agora é sacudido também como areia, alterando sua geografia. E finalmente, irmãos, essa tempestade começa a aterrorizar até os animais, que são acostumados com fenômenos da natureza. As corças, na verdade, elas são acostumadas com fenômenos da natureza, mas não dessa proporção, não desse tamanho, não como essa tempestade que Davi anuncia aqui. Aqui diz que as corças, elas dão a cria, ou elas parem, elas abortam antes da hora, por causa do medo, por causa do pavor. Os animais abortam. Os animais dão cria antes do tempo. Tamanho o terror que eles também sentiam. Gente não, animais acostumados com tudo isso. Mas a proporção aqui é muito grande. O tamanho dessa tempestade é imensa. Então eles chegam a parir antes da hora. E ele diz no finzinho do versículo 9, Davi fecha, dizendo, e no seu templo tudo diz glória. Espera aí, mas com tudo isso só vai dizer glória? Gente, está faltando palavras aqui. Não dá. Não dá para dizer. Até foi muito dizer glória. Talvez vai ter gente que vai olhar tudo isso e vai falar, oh, e não vai conseguir falar mais nada. Quando a gente está diante de uma coisa muito grande, muito majestosa, que a gente é muito admirável, grande demais para a nossa compreensão, faltam palavras, não é? Por exemplo, a primeira vez que a gente chega na praia e conhece o mar, se a gente já tem uma certa idade, a gente olha para tudo aquilo e fica assim, parado. As palavras somem da nossa boca. E a gente fica extasiado, a gente fica admirado, aterrorizado até com tudo aquilo. E aqui, tanto entendemos, nesse termo que Davi fala, no seu templo, tanto entendemos que o lugar de adoração a Deus, esse Deus tremendo, é em todo lugar do universo, e tudo lhe dá glória. Existe algo universal aqui. O templo de Deus, como eu falei, não está limitado a paredes, ou ele não está limitado a um prédio.
O templo de Deus é em todo lugar. E tudo lhe dá glória. Em algum sentido, é assim. Mas também alguns comentaristas dizem que há um lugar especial, que é como eu falei, no fim do versículo 2, quando Davi chama tributai ao Senhor, mas ele diz, na beleza da sua santidade, adorai o Senhor na beleza da santidade, ou onde Deus expressa a sua santidade. Então, há um lugar especial de adoração, onde só os verdadeiros adoradores entram para adorar. É o templo. Aqui é o templo. Então, meus amados, a gente compreende que existe sim um lugar especial de adoração. Existe um tempo especial de adoração. Existe um dia especial de adoração. Existe um momento e existe um povo especial para lhe oferecer essa adoração especial. Aqui já não está falando de uma maneira universal. Ele já está limitando o seu povo. Só esse povo pode entrar no templo. E esse povo, quando entra no templo, ele diz glória. Ele diz glória. Então, encerrando essa segunda parte, a gente compreende que toda essa manifestação é para atingir todo mundo, é para atingir todo ser humano. Toda essa tempestade é a manifestação de um pingo do poder e da glória de Deus, um pouco do poder de Deus. Mas é o suficiente para fazer todo ser humano se prostrar no chão e dizer glória. Ou dizer, existe um Deus glorioso, existe um Deus poderoso. Essa manifestação, ou as manifestações do caos que a gente transforma, ou agora a gente vai transportar para a nossa mente e dizer assim, isso significa que então só quando chove que Deus se manifesta? Não, Deus está manifestando na tua vida através das tribulações e do caos, porque a tempestade significa caos. O que é caos? São coisas horríveis, incontroláveis, e que você não consegue equacionar e você não consegue resolver com a sua força, com a sua sabedoria. Então tudo isso vira um caos. É uma bagunça terrível, um sofrimento que nós passamos, que nós não conseguimos equacionar e resolver por nós mesmos. Foge da nossa compreensão, foge do nosso domínio e foge da nossa capacidade de solucionar o problema. Então é isso que ele está falando aqui. E tudo isso, Davi está querendo dizer assim, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Essa tempestade é a voz de Deus. Esse caos é a manifestação de Deus. De alguma forma para mostrar para você, para mim, para todos nós, que Deus está no controle de todas as coisas mesmo. Fechando, terceira parte, versículos 10 e 11. O tema aqui é o Senhor, tudo faz pelo seu povo, irmãos. Essa tempestade acontece por tua causa, por nossa causa. E embora seja incompreensível, mas é uma manifestação de Deus que tem um propósito. Lógico, o propósito maior é a glória dele mesmo. Mas nessa manifestação da glória dele, ele quer nos atingir de alguma forma. Ele quer ser benevolente para com o seu povo. Ele quer se fazer conhecido pelo seu povo. Então Davi agora descreve primeiramente que Deus é rei. No versículo 10, ele diz que ele preside e sempre presidirá todas as circunstâncias da humanidade, inclusive o caos, descrito aqui como dilúvio, que ele diz no versículo 10, o Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá e para sempre. Percebam, Deus está no controle.
até dos dilúvios, até das tempestades que você está enfrentando na sua vida, até do caos e do sofrimento. Aquilo que é incontrolável para você está perfeitamente no controle, absolutamente no controle de Deus. Ele preside isso. O que é presidir? Ele planejou, ele está executando e não avançou nem 1 milímetro para cá, nem 1 milímetro para lá do seu projeto inicial. Deus preside, governa sobre o dilúvio, sobre o caos. Isso são palavras, essas palavras, de certa forma, fortalecem e consolam o seu povo. Pois, se o Senhor governa a terra e o caos, o seu povo encontra paz nisso. Meu irmão, como é que nós encontramos paz no caos? Como é que nós encontramos paz no meio do dilúvio, essa tempestade toda? Nós encontramos paz só por saber que Deus preside tudo isso, que Ele é rei sobre isso. Ele pode não estar no meio disso, entre aspas, né? Mas Ele conduz tudo isso. Deus é Deus, está tomando conta até do caos. E só de nós entendermos isso, o nosso coração de crente e de saber que somos seus filhos, seus eleitos, o nosso coração encontra certa paz. A nossa alma se aquieta. Por quê? Porque eu conheço o dono da tempestade. O dono da tempestade é o meu Pai, é o meu Senhor e é o meu Salvador. Então é possível nós encontrarmos paz no caos. Mas, versículo 11, aí ele vai mais a fundo. Então Davi, no versículo 11, agora, destaca a verdadeira fonte da verdadeira paz dos eleitos. Ele diz: o Senhor dá força e abençoa com paz ao seu povo. Deus outorga capacidade aos seus filhos de suportarem as crises e viverem em paz, por uma obra interna naqueles que se submetem ao seu reino. E mais, Ele controla e manipula o caos dos dilúvios como provisão para o seu povo. Eu ouvi uma vez uma frase de um pastor que nos ensinou uma vez, faz muito tempo atrás. Ele dizia assim: a tribulação na vida do cristão, ela pode servir de duas maneiras, ou você pode aplicá-la de duas maneiras na vida do crente, a tribulação. Ou ela pode servir como um halteres. O que o halteres faz naquele que exercita? Ele produz mais força. Então você pode usar a tempestade ou a tribulação como um halteres que vai lhe dar mais exercício e mais força de suportar cada vez mais carga e sofrimento. E isso chama-se amadurecimento cristão. Ou você pode usar a tempestade como um rolo compressor que vai te esmagar e vai te destruir. E muitos de nós não sabemos usar, então, a tempestade de forma correta e deixamos aquilo nos destruir, nos esmagar como um rolo compressor. Tem uma frase do James Enoch Packer. Vocês conhecem James Enoch Packer? Acho que vocês conhecem J.I. Packer, né? É o mesmo. Ele tem um livro que ele escreveu chamado Conhecimento de Deus. E no capítulo 8 desse livro, Conhecimento de Deus, a maioria dos irmãos, boa parte dos irmãos que tem esse livro, trata da majestade de Deus no capítulo 8 desse livro. Tem uma frase do Packer nesse livro, diz o seguinte: mas é exatamente esse conhecimento que falta
em grande escala aos cristãos de hoje. Qual é o conhecimento? O conhecimento de Deus. Esse conhecimento falta nos cristãos de hoje. E essa é a razão de nossa fé tão frágil e nossa adoração tão débil. Você chega num lugar de adoração, hoje à noite, por exemplo, eu vim adorar. O que você faz na adoração? Eu canto. Só isso? Acho que é. Existe falta de contemplação. Existe falta de entusiasmo. Existe falta de uma manifestação de tributar a Deus aquilo que lhe é devido. Existe falta de emoção. Mas o nosso culto não é emocional, é racional? Sim. Mas por causa da razão, você gera uma emoção correta para adorar a esse Deus tão tremendo. Porque a razão nos faz conscientes de que Ele é tão grande e tão digno que eu não posso ficar sentado. Não estou dizendo também que quem fica sentado não adora. Não vamos colocar uma forma aqui, não é? Porque você pode adorar sentado, chorando, quieto, não sei. A manifestação é de Deus em cada um de nós. A manifestação é do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para os irmãos que se nós não sentimos nada naquele momento glorioso onde nós cantamos para Deus, onde nós dizemos glória, através de hinos, através de cânticos, através de orações, se nós não sentimos nada, é porque então eu não conheço aquele que eu vir aqui tributar o que eu lhe devo e adorar aquele que eu lhe devo. É o que J.I. Packer diz. Ele diz, falta conhecimento de Deus. E quando nós conhecemos esse Deus, e o que Ele fez por nós, e mais, quem Ele é, aí não vai dar para ficar sem emoção. A emoção pode te levantar, pode te fazer ficar sentado, pode te fazer chorar, levantar as mãos, bater palma, não sei. Mas a emoção vai ser uma emoção produzida por um real conhecimento de Deus. E essa emoção é saudável para os crentes. Para os crentes ela é saudável. Quando eu disse no versículo 11 que Deus outorga capacidade aos seus filhos, ele diz, Davi diz no versículo 11, o Senhor dá força. Vocês se lembram também daquela passagem, quando Paulo, ele descreve aos coríntios, e ele diz assim, eu estou passando por uma tribulação muito forte, e eu chamo isso de espinho na carne. E por causa desse espinho na carne, 3 vezes eu já orei e pedi para o Senhor, tira isso de mim, Senhor. E o Senhor me disse, não vou tirar. Eu vou lhe dar graça. O que significa dar graça? A minha graça te basta, o Senhor respondeu para Paulo. E Paulo diz, então, ok, Senhor, o Senhor está me dando poder, diz aqui, como Davi diz, o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa com paz, ele capacita, dando graça, como deu para Paulo, para continuar com o espinho na carne, quem sabe por toda a sua vida, e ele diz que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava de vez em quando, dava uns tapas nele, e ele apanhava desse mensageiro de Satanás. E ali é uma linguagem simbólica, né? E talvez fosse uma enfermidade, talvez a perseguição dos seus compatriotas, talvez alguma outra coisa, né? E uns relacionamentos que estavam maltratando Paulo, né? E tudo isso junto, talvez, ele diz que era um mensageiro de Satanás, ele chama de espinho na carne, e ele diz assim, e Jesus conclui, aliás, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza do homem. Quando o homem se rende ao poder de Deus, Deus dá poder para que ele suporte o espinho na carne, né? Então é isso que Davi também fecha aqui no versículo 11. Deus não só está fazendo com que nós conheçamos o seu governo no caos, que ele preside os dilúvios lá fora, mas também aqui dentro, Deus está trabalhando pelo seu Espírito, nos dando graça e força para suportarmos
a hora difícil da tribulação. E assim nós fechamos o Salmo. O que nós concluímos? Em primeiro lugar, apesar de que tudo o que foi criado proclama o Criador, apesar disso, meus irmãos, só há um lugar onde a glória de Deus é proclamada corretamente, que é no seu templo, ou seja, na igreja de Cristo. Meus amados, se Deus nos permitir nessa noite, nós vamos estudar sobre membresia, vamos continuar estudando sobre membresia da igreja. E nós vamos falar um pouco da carta de Pedro, no capítulo 2, quando ele menciona que nós somos pedras vivas. E ele fala de uma coletividade. E como que essa coletividade vive em coletividade ou em comunidade? E aqui ele está dizendo, existe um lugar especial de adoração. Se Deus ouve a adoração de todo o universo que o adora, e lhe diz glória, muito mais Deus inclina os teus ouvidos e Ele quer que esses que estão dentro do seu templo tributem aquilo que lhe deve. Se toda a humanidade, se toda a criação é devedora a Deus, quanto mais os seus eleitos que foram salvos pela sua graça. Ele quer ouvir a manifestação e o povo dele dizer glória. Aonde? Lá no templo. Ele exige isso do seu povo. É um tributo. Nós somos devedores a ele. Segundo lugar, é unicamente em sua palavra que Deus resplandece a verdade que nos conduz à genuína piedade, ao temor e ao modo correto de servi-lo. Vamos trocar em miúdos? É só dentro do templo, onde a palavra, quando se sobe aqui nesse púlpito, é proclamada. Eu não estou dizendo desse templo, eu estou dizendo em todos os templos, onde se prega fielmente a palavra de Deus. É somente através da pregação fiel da palavra de Deus que se conhece o verdadeiro Deus, se conhece a verdadeira maneira de adorá-lo e se conhece a responsabilidade que nós, como seus filhos, seus eleitos e seus adoradores, temos para servi-lo. É somente no templo e através da palavra que nós, ou que os verdadeiros, conhecem a verdade plena. Lá fora os trovões anunciam, mas de uma maneira parcial, superficial. Aqui dentro se anuncia com profundidade, com mais detalhes, o conhecimento de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus, para que nós, adoradores, saibamos como nos comportar diante de Deus, o tempo todo. Em terceiro lugar, todo o poder de Deus manifestado no mundo tem por alvo final abençoar ao seu povo com paz, para que o contemple e o adore. Meus irmãos, essa manifestação do caos na minha vida, na tua vida, a manifestação da tribulação, é para que nós nos apeguemos mais a Ele. Ele tem um objetivo, irmãos, na hora que Ele nos tira alguma coisa, ou que nos deixa por necessidades, passar por necessidades, ou que Ele promove ou permite o caos na sua vida, como Ele fez com Jó. É para que nós nos apeguemos mais a Ele. Como Paulo, quando sentiu o espinho na carne, o que é que ele fez? Correu para Jesus em oração e pediu, Senhor, me livra. E ele teve uma conversa. Cristo, ou o Senhor, arrazoou com Paulo, né? Vamos conversar, Paulo, eu não vou tirar esse espinho. Mas, Senhor, por que o Senhor não vai tirar esse espinho? Porque eu vou lhe dar graça de suportar esse espinho. Porque eu prefiro e eu quero que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. E isso lhe dá glória. Isso glorifica a Deus. Então, tudo que Deus manifesta no mundo é para trazer paz ao coração dos cristãos, para que os cristãos o contemplem, se relacionem com Ele e o adorem. Em último lugar, aqui vai mais uma exortação do que uma conclusão ou uma aplicação. Busquemos mais e mais
o conhecimento do nosso Deus, majestoso, onipotente, invencível, para nos familiarizarmos com a sua voz em meio às tempestades, meus irmãos, e tenhamos paz. Afinal de contas, é Ele quem está no controle de tudo. É Deus que está no controle de tudo. Irmãos, aqui não são meras palavras. Aqui é a grande realidade universal. Deus está no controle de tudo. Absolutamente de tudo. Como Packer disse, se nós conhecermos direito Deus, nós vamos entender as suas manifestações. Ou melhor, nós podemos não entender as suas manifestações plenamente, mas nós vamos reconhecê-lo nessas manifestações de Deus na natureza. E nessas manifestações das tribulações em nossas vidas, nós vamos ver Deus. Muitos passados no Velho Testamento, principalmente eu me lembro agora de Eli. Eli foi um mau pai, mas era um sacerdote de Deus, um homem de Deus. E quando ele recebeu uma exortação muito severa de um outro profeta, e disse que ele ia destruir os seus filhos, Deus ia destruir os seus filhos, e que não ia sobrar ninguém da linhagem de Eli ou da sua linhagem para continuar com o sacerdócio, as únicas palavras de Eli foram: é o Senhor, é o Senhor. Ele reconheceu o Senhor naquela situação terrível. Ele reconheceu o Senhor ali. De certa forma, Eli tinha intimidade com Deus. Isso nos serve de exemplo. Eu queria propor aos irmãos, nós não vamos conseguir ler agora, mas anotem e leiam em casa a manifestação desse Deus glorioso. Leiam o capítulo 40 de Isaías, Isaías 40, do versículo 12 ao versículo 31. Eu gostaria de ler com os irmãos, mas não vai dar tempo. Mas você pode ler em casa. Quem sabe hoje mesmo você consegue ler ainda na hora do almoço. Leia com a sua família, ou não sei como Deus vai conduzir, mas não deixe de ler Isaías 40, de 12 a 31. Nós vamos ver ali a majestade de Deus. É esse o teu Deus. É lá que está um pouco do ser desse Deus glorioso, a quem nós chamamos de Pai. Vamos fazer uma oração? Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua palavra que manifesta a glória real, verdadeira do teu nome, da tua grandeza, do teu ser. Muito obrigado porque temos a tua palavra nas nossas mãos. Senhor, não permita que nós negligenciemos o estudo da tua palavra, porque através do conhecimento que ela nos dá, nós podemos conhecer um pouco mais de ti. Claro, Senhor, não poderemos conhecê-lo plenamente, porque tu és insondável, rico. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Pai, mas dá-nos graça de poder conhecer mais de ti através da tua santa, preciosa e gloriosa palavra. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor se manifeste a nós, fale conosco e nos ensine mais de ti, Senhor. Te pedimos tudo isso com gratidão e com esperança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.